Nós fizemos a análise do problema do 30º, né, exame. 30º exame, fizemos aqui as anotações. Se você não assistiu, assiste o último vídeo que nós tratamos sobre o 30º exame. É só você procurar por segunda fase da OAB, petição inicial, 30º exame. Procure lá, professor Ederson Félix no YouTube que você vai encontrar, caso você não tenha assistido ainda. Mas vamos então pegar aqui e começar a ver como que ficou a estruturação, toda a montagem da peça. Vamos lá que nós temos aqui o endereçamento, aquilo que eu disse para vocês. Artigo 651 da CLT é o endereçamento numa petição inicial. Então, ao douto juízo da Vara do Trabalho de Paraupebas, Estado do Pará. Aí nós vamos ver a qualificação. Lembra lá de olhar na estrutura. Nós temos lá o e-book com as estruturas e você deve acompanhar. Se você já baixou, você deve acompanhar também no outro vídeo. Nós temos eles disponibilizados. Aqui a qualificação. Aí nós temos título, não temos mais nada. Título, motoboy, qualificação e endereço completos. Bem respeitosamente perante este juízo, por intermédio de seu advogado, adiante assinado, não pode esquecer disso aqui, com escritório profissional no endereço completo, endereço eletrônico, onde recebe intimações ou notificações com base no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. É suficiente esse endereçamento. Você não pode esquecer de colocar reclamação trabalhista. Pelo rito, coloca 3 pontinhos ou 3x para você identificar. Basta isto. Em face da Pizzaria Gourmet Limitada, qualificação e endereço completos pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Se você pegar o modelo, o problema do 30º exame, você vai ver que não tinham dados. Então você coloca qualificação e endereço completos. Se tivesse fornecido qualquer dado, endereço, rua, você colocaria. Como não citou, você não menciona nada sobre isso. A preliminar de mérito. Nós percebemos no último problema que houve um acidente do trabalho. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Nós tivemos aqui nesta parte, no mês de agosto, e se você pegar o modelo, você vai ver que daqui até esse ponto, deixa eu trocar a cor aqui para a gente conseguir identificar. Então nós temos daqui até aqui, foi copiado nos fatos. Olha lá, no mês de agosto de 2019, o reclamante fez a entrega de uma pizza na casa de um cliente. Ocorre que o cozinheiro da pizzaria se confundiu no preparo e associou uma pizza. Aqui, esse primeiro parágrafo são os fatos. E eu venho no segundo parágrafo com fundamento jurídico. Qual é o fundamento? Está lá no artigo 21 e artigo 118 da Lei 8.203. 13 de 91. O reclamante sofreu acidente do trabalho e por isso é beneficiário da estabilidade no emprego. E se ele tem estabilidade no emprego, você tem que pedir a reintegração dele. Então nós temos, diante do exposto, requer a estabilidade em razão do acidente do trabalho e por se tratar de direito previsto na lei, requer imediata reintegração, concedendo a tutela de urgência nos termos do artigo 294. Vai lá e vê o artigo 294. Mas olha que interessante. Eu vou colocar aqui o espelho, que é a Fundação Getúlio Vargas, porque ela considerou outros artigos também que poderiam ter sido citados. Vamos ver aqui o espelho da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos aqui, eu coloquei nesse material, disponibilizei para vocês, só analisando aqui ó, o endereçamento, valia 010, Paraupebas, se você citar Paraupebas, que é o endereço correto, você ganharia 010. Se você citar o artigo 840, parágrafo 1º, mais 010. Se você esquecer o parágrafo, você não ganha essa pontuação. As partes, a qualificação do reclamante, 010. Da reclamada, 010. Então, você tem um total aqui de 20. Se você não fez a qualificação da reclamada, você perderia 010. Aqui ele citou aqui a justiça gratuita primeiro, a ordem, mas nós não vamos analisar essa ordem aqui, porque a ordem que você fizer também não altera muito. Está no item 9, a reintegração. Reintegração pela estabilidade em razão de acidente do trabalho. Está aqui o artigo 118, nós citamos, artigo 21, inciso 2A da CLT. Se não citar o inciso 2A, faltou lá em cima o inciso 2A.
da Lei 8.213 ou súmula 3781 do TST. Olha a concessão de tutela de urgência ou evidência provisória para reintegração imediata, valia 0,20. Indicação do 294 ou do 300 ou 311. Não precisa citar todos, basta você citar um que vai ter validade. Então é muito bom você fazer a conferência do que você escreveu com o espelho de respostas para analisar o que pode e o que não pode ser feito. Então, retornando lá, a questão da ordem, você não tem que preocupar com a ordem, você vai fazendo na medida que você for montando, né, os assuntos. Eu coloco como preliminar de mérito a reintegração. Primeira coisa, você pede a reintegração. Mas lá no problema, no espelho, colocou em 9º lugar. Justiça gratuita. Por que você pede a justiça gratuita? Você deve lembrar que lá no final do problema, foi mencionado aqui que ele estava desempregado. E se ele estava desempregado, é um dos requisitos para que seja beneficiário da justiça gratuita. O reclamante encontra-se desempregado. Esse é o fato. E qual que é o fundamento? Artigo 790, parágrafo 3º ou 4º da CLT. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recurso. Diante disposto, requer o benefício da justiça gratuita. Pronto, falamos aqui as preliminares de mérito. Isso aqui eu explico essa divisão naquele modelo de estruturação das peças que você deve ter baixado. Vou colocá-la aqui de novo para que você possa baixar caso você não tenha baixado, não tenha assistido ainda a última aula. Então, o reclamante encontra-se desempregado, falamos mérito, gorjetas. Nós temos que ele recebia R$1 por cada entrega espontaneamente dos clientes. E gorjeta é tudo que é fornecido espontaneamente ao empregado, dado espontaneamente, tanto em nota de serviço quanto o cliente paga para ele. Nós temos aí gorjetas. Lembra das gueltas? Que gueltas é quando uma empresa fornece ao empregado para que ele possa oferecer aquele produto. Isso acontece muito com farmácias, com lojas de eletrodomésticos. Nós temos aí gueltas. Depois procura que às vezes pode cair na sua prova e você já está sabendo o que é gueltas. Então nós temos aqui as gorjetas. O reclamante fazia em média 10 entregas em seu turno de trabalho e normalmente recebia R$1 de bonificação espontânea de cada cliente, gerando uma média de R$260 mensais. Onde que está esse fato? Está aqui, gente. O fato eu copio do próprio problema. Tito fazia em média 10 entregas em seu turno de trabalho e normalmente recebia R$1 de bonificação espontânea de cada cliente, gerando uma média de R$260 por mês. Então você praticamente copia do problema que foi dado. Esses são os fatos. E o fundamento jurídico? Nós temos a gorjetas e o fundamento está lá no 357. Nos termos do artigo 457, né? Compreendem-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Onde eu tirei isso aqui? Vai lá no artigo 457, deixa eu ver se está aqui, ó. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Copiei. Pode parafrasear? Pode parafrasear. O que não pode é deixar de colocar o que está escrito dentro do artigo. Se você não citar o artigo, você não vai ganhar pontuação. Você vai ganhar pontuação só do que você escreveu. Vamos ver o espelho de resposta? O que ele diz na pontuação das gorjetas? Vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Nós vamos lá no espelho de resposta. O que ele falou sobre as gorjetas? Aqui. Pedidos. Integração das gorjetas recebidas. Se você pediu a integração, 0,30. Integração nas verbas rescisórias. Aqui não entrou em detalhe lá do apanhe rápido, senão roubam. Que é, as gorjetas não integram o aviso prévio, o adicional noturno, nem as horas extras, nem o repouso semanal remunerado. Não falou nada disso. Se você mencionasse na integração das gorjetas nas verbas rescisórias, eles iriam considerar como considerado de vários alunos. A indicação do artigo 457 ou a súmula 354, que andam juntos, você pode citar. Se você tiver no seu Vadmec, você vai ver que logo abaixo do 457 tem a súmula 354. Vai lá também no índice remissivo e vê se você encontra de forma fácil a súmula 354 e o artigo 457. Quando você fala de gorjetas, tem que verificar isso aí também no seu índice remissivo. E qual que era a pontuação? Nós temos que a pontuação era 40 o máximo. O artigo valia 0,10. Se você citou o artigo, 0,10. Se você citou a súmula, 0,10.
Observe que aqui é ou, não são os dois, não precisa citar os dois. E 0,30 da integração. E aí mata esta questão das gorjetas. Logo depois, nós tivemos também a questão das horas extras. Aí que você fala gorjeta fundamentação, diante do exposto requer a integração das gorjetas recebidas para o cálculo das verbas rescisórias. Horas extras. Aí você tem que lembrar da jornada. Na jornada do empregado ali, nós temos que ele trabalhava das 18 até as 3h30, com intervalo de 40 minutos para a refeição. Eu já falei tudo aqui para ficar mais rápido. A reclamada não observou o intervalo para a refeição de forma completa, sendo devido o pagamento de 20 minutos diários a título de horas extras. A reclamada não observou também a jornada diária de 8 horas, sendo devido o pagamento de horas extras, é devido também ao adicional de 50% pela não observação do intervalo intra-jornada e o excesso de jornada. Diante do exposto, requer o pagamento de horas extras com adicional respectivo, nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT e artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Você tem que tentar localizar, de quando se fala em horas extras, se você acha rápido esses artigos que falam das horas extras, das férias, do 13º, tem que olhar no seu índice se você está localizando isso rápido. Lembre-se, a prova, ela é fácil. O que vai tornar difícil a prova é a sua falta de agilidade para localizar os artigos respectivos. Mas se você não localizar, tiver com pressa, fundamenta, faz a fundamentação, porque vale pouco. Vamos lá ver quanto é que vale a questão dos artigos? Vamos lá, por exemplo, no espelho de resposta, para a gente analisar aqui o espelho de resposta. Vamos lá, vamos ver aqui a questão das horas extras. Pagamento de horas extras pelo excesso de carga horária diária, 0,30. Artigo 7º, inciso 13. Aqui, ó, 10, você citou o artigo 58. Pagamento de 20 minutos diários pela pausa concedida parcialmente, 0,30. Indicação do artigo 71, parágrafo 4º, que vale 0,10. E aí o total de 0,40 que você teria. Retornando, vamos lá, o adicional noturno. Você repete, qual que é o fato? A jornada de trabalho ela é da 18 às 3h30. Então, onde que fala em adicional noturno na CLT? Você tem que localizar o artigo 73 e você vai parafrasear que está lá, é devido o pagamento de adicional noturno de 20% a partir das 20 horas, até às 5 horas da manhã você poderia ter citado aqui. Diante exposto, requer o pagamento do adicional noturno. Isso, fatos, fundamentos, pedidos. Em todos os tópicos nós estamos falando fatos, fundamentos, pedidos. Isso a gente explica claramente para vocês no curso. Depois, dano moral. Nós temos que ele também gastou R$30 para comprar uma vacina antirrábica. Esse é o fato. E quando houve prejuízo, nós temos que aquele por ação, omissão, violação, causar prejuízo ou violar direito a alguém, é obrigado a reparar o dano. Então, aquele que por ato ilícito causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Está lá no artigo 8687. Diante do exposto, requer a indenização pelo gasto com a vacina antirrábica no valor de R$30. Contribuição sindical. Também, no mês de março de 2019, houve ainda dedução de R$ 31,80 a título de contribuição sindical, sem que tivesse autorizado o desconto. Nos termos do artigo 545 da CLT, você vai lá ver a questão da contribuição sindical, ela só é obrigatória quando há autorização, e você fundamentou o artigo 545, e o que você pede? A devolução do desconto de R$ 31,80. E aí é o seguinte, aí nós temos a questão do dano. O acidente do trabalho, quando o cliente solta o cachorro, gera um acidente do trabalho ao empregado, é devido ao dano moral. A tese é essa, é dano moral. E o que nós colocamos? Tendo em vista o acidente do trabalho sofrido pelo reclamante, faz ele jus ao pagamento de reparação por dano moral, nos termos do artigo 223B, 223C, 223G ou 186927 do Código Civil. Lá na folha de respostas, vamos ver agora os outros itens também, que nós temos que eles consideraram. Ó, da gratuidade da justiça, lá em cima nós já falamos, considerou 0,20. Se você citou o artigo 790, parágrafo 3º ou o parágrafo 4º, você ganhou 0,10. Olha que é ou. Nós temos devolução do desconto de contribuição sindical porque não autorizado. Se você falou isso, ganhou 0,30. Se você citou o artigo 545, ou 578, ou 579, ou 582, ou 462, você ganhou mais 0,10.
Pagamento adicional noturno, a partir das 22 horas, 0,30. Se citou o artigo 73, mais 0,10. Indenização pelos gastos com a vacina antirrábica, 0,20. Se você citou o artigo 86, 927 ou 949, 0,10. Indenização por dano moral por acidente do trabalho. Se você pediu, 0,20. Se você citou o artigo 223B, ou C, ou G, ou 186, 927, Código Civil, você ganhou 0,10. E aí nós temos a questão do adicional de periculosidade. Lembra que ele trabalhava com motocicleta? Tem que pedir o adicional de periculosidade. E qual o artigo? 193, citar o parágrafo 4º. Se você falar só o 193, você não vai pontuar o 010. Tem que falar o 193, parágrafo 4º. Se fosse inflamáveis e explosivos, tinha que citar o inciso correto. Então vamos lá no adicional de periculosidade que ficou faltando. Após juntar durante alguns anos suas economias e auxiliado por seus familiares, o reclamante comprou uma motocicleta e começou a trabalhar em 15 de 12 de 2018 como motoboy na Pizzaria Gourmet Limitada. Isso está lá nos fatos do problema. Vai lá no problema que você vai ver que eu copiei. O fato é copiado. Fundamento. Artigo 93, parágrafo 4º. Quem trabalha com motocicleta tem direito ao adicional de periculosidade. Então, diante do exposto, você requer o quê? A adicional de periculosidade. Lembrando que insalubridade é 40%, 20% e 10% do salário mínimo. Aqui é 30% do salário do empregado. Bom, terminou isso aí. Aí você tem aqueles pontos que você tem que memorizar na peça. Honorários sucumbenciais, não esqueça, seja na contestação, seja na petição judicial, seja no recurso, pedir também os honorários sucumbenciais do que faltou, do que você ganhou, né? Então, honorários comerciais, você memoriza o artigo 791A, você sempre pode pedir nos 15%. Depois que você pedir os honorários sucumbenciais, você vai para os pedidos. Os pedidos aí tá fácil, porque em todo finalzinho, no último parágrafo, tem um pedido. Você repete ele de forma resumida. Então, estabilidade em razão do acidente de trabalho, imediata reintegração, justiça gratuita, integração das gorjetas, horas extras com acréscimo de 50%, adicional noturno, dano material de 30%, devolução da contribuição sindical e adicional de periculosidade e honorários comerciais. Observe que a gente vai repetir tudo que nós pedimos durante nossa petição. E aí nós temos requerimentos finais, que tem que memorizar também. O que você pede nos requerimentos finais? A notificação do reclamado. Para quê? Para ele apresentar defesa, sob pena de revelia. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal do representante da reclamada, a oitiva de testemunhas, a prova pericial, juntada de documentos. E o que mais? Você não pode esquecer de pedir a procedência do pedido, não pode esquecer de dar o valor à causa e, nesses termos, pedir deferimento, local e data. Detalhe, quando você pede valores, se você já sabe o valor, você coloca aqui. Se você não sabe qual que seria o valor, por exemplo, das horas extras, você coloca o R-cifrão, porque o artigo 840 mencionou que você tem que fazer a sua petição de forma líquida. Pedido certo e determinado. Então, nós temos aqui a questão dos requerimentos finais. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB. Se chegou no final, chegou na última linha aqui, vai colocando um em seguida do outro para não ultrapassar. Se você ultrapassar as linhas da prova, você perdeu ponto, porque eles não irão considerar o que foi colocado depois. Vou deixar esse material aqui, está no outro vídeo, mas vou deixar aqui de novo, porque às vezes você não conseguiu baixar. Vou deixar o link aqui compartilhado no Google Drive, para que você possa baixar e responder. Temos agora também, que vamos fazer no próximo vídeo, a resolução das questões. Vamos analisar como que a Fundação Getúlio Vargas considerou para você responder as questões 1, 2, 3 e 4 de Direito do Trabalho. Até mais, bons estudos!